Creatina após os 50 anos. O que diz a ciência e quem não deve tomar? Você já reparou como depois dos 50 anos o corpo começa a mandar alguns sinais que antes não existiam? Levantar da cama parece exigir um pouco mais de esforço, subir escadas já não é tão simples, carregar as compras do mercado ou brincar com os netos pode deixar um cansaço que antes não aparecia, e nesse momento muita gente começa a procurar alternativas para recuperar energia, força e disposição. É aí que surge um nome que está em toda parte: creatina. Talvez você tenha visto alguém dizendo que ela é indispensável para quem envelhece. Outros afirmam que faz mal para os rins. Alguns dizem que todo adulto acima dos 50 anos deveria tomar. Mas afinal, quem está certo? Será que a creatina realmente ajuda? Ela é segura? Existe uma idade ideal? E será que há pessoas que simplesmente não deveriam utilizar esse suplemento? Eu sou o Dr. Juliano Almeida, médico ortopedista, especialista em dor e medicina regenerativa. Hoje eu quero separar fatos de mitos, mostrar o que realmente diz a ciência e explicar por que, antes de pensar em qualquer suplemento, existe uma pergunta muito mais importante que quase ninguém faz. Então fique comigo até o final, porque entender isso pode evitar tanto expectativas irreais quanto decisões que talvez não sejam as melhores para a sua saúde. Quando um paciente chega no meu consultório e pergunta: doutor, eu devo tomar creatina? Na maioria das vezes eu respondo com outra pergunta: por que você acha que precisa dela? E essa resposta muda completamente a conversa. Alguns dizem: estou perdendo força. Outros dizem: estou cansando muito. Há quem fale: quero evitar perder músculo. E também quem simplesmente viu um vídeo nas redes sociais dizendo que todo mundo acima dos 50 anos precisa suplementar com creatina. Percebe a diferença? A creatina pode até fazer parte de estratégia para algumas pessoas, mas ela nunca deveria ser o ponto de partida. O ponto de partida é entender o motivo da perda de força, porque nem toda fraqueza muscular acontece pela mesma causa. Às vezes o problema está no sedentarismo, às vezes na alimentação. Em outras situações, existe dor crônica que faz a pessoa se movimentar menos, pode haver alterações hormonais, doenças neurológicas, perda natural de massa muscular relacionada ao envelhecimento, ou uma combinação de tudo isso. Se tratarmos apenas o suplemento, mas ignorarmos a causa, continuamos deixando o verdadeiro problema evoluir. Vamos simplificar bastante. Nosso corpo produz creatina naturalmente. Ela também está presente em alimentos, como carnes e peixes. A maior parte fica armazenada dentro dos músculos, e sua principal função é ajudar a produzir energia rapidamente. Imagine que o músculo seja um carro e o combustível principal é a alimentação. Mas existe uma bateria auxiliar que fornece energia instantânea quando você precisa arrancar rapidamente o carro. É exatamente isso que a creatina faz. Ela ajuda o músculo quando você precisa fazer força, levantar da cadeira, subir um lance de escada, levantar um objeto, fazer a musculação, dar um impulso para evitar uma queda. Ela não cria músculo sozinha, ela não substitui exercício, ela não substitui alimentação, ela simplesmente melhora a capacidade do músculo de realizar esse trabalho quando existe um estímulo adequado. Existe uma mudança natural que acontece com praticamente todas as pessoas. Nós começamos a perder massa muscular. Esse é um processo normal, natural do nosso corpo que recebe o nome de sarcopenia. Ele acontece lentamente. No início, quase ninguém percebe. Depois fica mais difícil levantar da cadeira, o equilíbrio diminui, a caminhada fica mais lenta, a força das pernas reduz e o risco de quedas aumenta. O problema é que muitas pessoas acreditam que isso faz parte da idade e simplesmente aceitam. Mas envelhecer não significa obrigatoriamente perder a autonomia. Na verdade, hoje sabemos que boa parte dessa perda pode ser retardada ou evitada. E existe um fator muito importante: os músculos funcionam como uma reserva de independência. Quanto mais preservamos essa musculatura, maiores são as chances de continuarmos fazendo aquilo que gostamos: viajar, cuidar da casa, brincar com os netos, fazer caminhadas, praticar atividade física, manter qualidade de vida. Essa talvez seja a parte mais importante. Existe muita propaganda sobre creatina, mas o que realmente dizem os estudos? Hoje,
a melhor evidência científica mostra que a creatina pode trazer benefícios, principalmente quando está associada a treino de força. Ela pode favorecer ganhos de força, pode contribuir para um pequeno aumento de massa muscular, pode melhorar a capacidade de realizar exercícios. Isso é especialmente interessante para adultos mais velhos, mas existe um detalhe que muda tudo. Se a pessoa apenas toma creatina e continua sedentária, os resultados tendem a ser muito menores. É como comprar pneus novos para um carro que continua parado na garagem. Não tem o porquê. O suplemento sozinho não substitui o movimento. E se o objetivo é ganho de massa muscular, para prevenir sarcopenia, o uso da creatina deve ser associado à atividade física de força e resistência, associado também com uma nutrição com quantidade balanceada de proteínas. E você pode também utilizar nutracêuticos adjuvantes, como por exemplo HMB, Pepstrong, Peptan, aminoácidos como ornitina, leucina, entre outros. Outro ponto importante: alguns estudos investigam possíveis benefícios sobre a memória, raciocínio e fadiga mental. Os resultados são promissores em alguns grupos específicos, mas ainda não são suficientes para afirmar que a creatina previne doenças como Alzheimer ou melhora a cognição de todas as pessoas. Esse tipo de promessa simplesmente não é sustentado pelas melhores evidências disponíveis. E é exatamente por isso que precisamos tomar cuidado com vídeos sensacionalistas. Na medicina, entusiasmo nunca pode substituir evidência científica. A creatina faz mal para os rins? Essa talvez seja a dúvida que mais eu recebo no dia a dia. A resposta precisa ser equilibrada. Para pessoas com função renal normal, os estudos realizados até o momento mostram que a creatina utilizada nas doses habitualmente estudadas não demonstrou causar lesão renal. Mas isso não significa que todo mundo possa tomar indiscriminadamente. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa saudável e alguém que já possui uma doença renal. Quem apresenta insuficiência renal conhecida precisa de avaliação individual. Também merecem atenção pessoas que possuem doenças complexas, fazem uso de medicamentos que podem interferir na função dos rins ou apresenta alterações laboratoriais que ainda estão sendo investigadas. Além disso, algumas pessoas começam a tomar suplementos por conta própria, misturam vários produtos ao mesmo tempo e nunca fazem qualquer acompanhamento. Esse não é o caminho seguro. O mais importante é lembrar que suplemento também faz parte do cuidado com a saúde. E cuidado com a saúde deve ser individualizado. De forma geral, alguns pacientes merecem avaliação médica antes de iniciar a suplementação. Por exemplo, pessoas com doença renal já diagnosticada, quem apresenta alterações importantes na função dos rins, pacientes com doenças crônicas complexas, pessoas que utilizam medicamentos que exigem acompanhamento da função renal, quem apresenta perda de peso inexplicada, fraqueza intensa ou sintomas que ainda precisam ser investigados. Perceba que o problema não é a creatina, o problema é utilizá-la sem entender se ela realmente faz sentido para aquele organismo. Existe uma notícia muito boa. Os maiores aliados da longevidade saudável continuam sendo bastante conhecidos. Exercício de fortalecimento, boa ingestão de proteínas, quando indicada para cada pessoa, lógico, um sono adequado, controle das doenças crônicas, tratamento correto das dores que impedem o movimento. A creatina pode ser uma ferramenta dentro desse conjunto, mas ela nunca substitui esses pilares. É exatamente esse olhar que seguimos aqui no consultório, um olhar amplo e personalizado. Antes de pensar em qualquer intervenção, procuramos entender por que aquele paciente perdeu força, perdeu movimento ou a qualidade de vida. A escuta é o primeiro tratamento. Em muitos casos, a limitação não acontece apenas pela idade. Pode existir dor articular, desgaste, inflamação, alterações da coluna ou outros fatores que precisam ser identificados. Cada dor tem uma causa e cada causa precisa de um plano individualizado. É assim que conseguimos construir um tratamento baseado em ciência, respeitando a história de cada paciente. Se você percebe que está perdendo força, sente dores que limitam sua rotina ou quer entender qual é o melhor caminho para preservar a sua autonomia com segurança, fale com a minha equipe pelo link da descrição e agende sua consulta.
consulta. Será um prazer avaliar o seu caso de forma individualizada. A creatina pode ser uma excelente ferramenta, mas ela não é uma solução mágica. O verdadeiro objetivo não é simplesmente tomar um suplemento, é preservar aquilo que tem mais valor, sua capacidade de viver com liberdade, movimento e independência. Porque envelhecer é inevitável, mas perder qualidade de vida não precisa ser. Se esse vídeo for útil para você, compartilhe com alguém que também está acima dos 50 anos e quer envelhecer com mais saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.